De fuzil na mão e a pistola na cintura. De fuzil. Bora lá, futuro sargento do Exército, futuro sargento da ESA. Vamos lá para as aulas de Geografia, Geografia do Brasil, e hoje nós vamos ter a aula de número 5, Fenômenos Climáticos. Vamos ter toda uma explicação agora a partir dos fenômenos que ocorrem na atmosfera, porém nós vamos ver que estes fenômenos eles têm a participação do homem muito intensamente nas últimas décadas, né? A gente sabe que, por exemplo, as mudanças climáticas têm a corrente de que o homem, essa ação antrópica que tanto a gente fala, tem grande influência nas alterações do clima, na alteração do ciclo das chuvas, no período das secas que estão cada vez mais extensos e que estão acontecendo o processo de desertificação em vários lugares do mundo e no Brasil. Quer dizer, então será preciso que toda a humanidade tenha consciência de que precisa cuidar do meio ambiente, né? Então esse é o ponto inicial para que a gente comece a discutir agora sobre esses fenômenos climáticos, que é o tema da nossa aula. Ok? Então a gente inicia falando assim, ó, que os fenômenos climáticos ou atmosféricos envolvem a relação do meio com o clima sobre uma perspectiva das ocorrências naturais, que podem ou não ser intensificadas pela ação do homem. Em geral, sim, você vai ver que essa ação antrópica que tanto a gente fala tem uma grande participação nas alterações, nas mudanças climáticas principalmente, tá certo? Em todos esses outros fenômenos que a gente vai elencar durante a aula de hoje, tudo bem? Então vocês vão ver, por exemplo, quando nós falamos aqui sobre clima, nós tivemos já a aula sobre clima. Percebemos que os climas no Brasil, que são diversos, dada a sua extensão territorial, eles estão sendo alterados. À medida que a gente tinha a ideia de que o verão era sempre um período mais quente e seco, com pouca ocorrência de chuvas, com essas alterações, com essas mudanças, nós percebemos que mesmo no período do verão, nós vamos ter chuvas intensas, nós vamos ter lugares, regiões que vão ter alagamentos, que vão ter enchentes por conta dessas alterações que ocorreram ou que estão ocorrendo no clima, né, nos últimos anos, tá certo? E ele continua dizendo assim: os fenômenos atmosféricos podem ser considerados como os eventos climáticos que ocorrem naturalmente, ou seja, não são consequência da ação humana. Alguns, tá? Alguns, mas a grande maioria tem sim a participação do homem. Muito embora a interferência antrópica possa intensificar ou alterar a dinâmica de tais fenômenos. Olha só como ele deixa bem claro essa questão da ação humana, tá bom? Na ilustração aí nós trouxemos algumas imagens para entender uma região com intensa, uma forte, como diria essa questão do sol, né? O sol muito forte nesse lugar. Aqui uma região já em processo de desertificação, uma situação aqui de tornados, que não é o caso do Brasil. Aqui o tempo também alterado com chuvas e aqui o derretimento das geleiras, que também não é o caso do Brasil, mas ilustra muito bem essas alterações climáticas, ok? Fenômenos climáticos. Primeiro que a gente elenca efeito estufa. O que é isso? O que é chamado de efeito estufa? Vejam bem, ele diz que é um processo natural da Terra, mas a ação antrópica tem provocado esse desequilíbrio. Como assim? Vejam bem, no esquema, a gente vai ter a Terra aqui nesse momento, aqui, o planeta Terra, mais acima você vai ter essa linha azul, aqui, essa faixa azul, que seria a camada de ozônio, o O3, né? O ozônio O3. Essa camada de ozônio ela é responsável pela filtração dos raios solares dos raios solares aqui, ó, ultravioletas, né, do Sol, que vão
atingir a superfície terrestre e, consequentemente, a nós humanos, aos outros animais, à vegetação. E essa camada de ozônio filtra os raios nocivos do Sol. Essa camada sendo destruída, e aí nós vamos ter mais adiante um outro fenômeno que é a destruição da camada de ozônio, nós estaremos propensos, nós estaremos expostos a esses raios nocivos, como falamos, que vão atingir a nós, causando inúmeras doenças, tanto nos olhos quanto na pele. Esse é o grande problema para nós humanos, né, com a destruição dessa camada de ozônio. Mas antes de falar da camada de ozônio, a gente está tratando do efeito estufa, o calor, né, as altas temperaturas que esses raios solares também incidem. E nessa imagem aqui da esquerda, ela vai representar o Sol emitindo seus raios solares para a Terra, e essa camada, como falei, sendo destruída, ela vai impedir que os raios solares, que quando eles chegam na Terra, eles refletem de volta, né? Os raios retornam. Então essa camada, ela sendo composta por gases, como, por exemplo, o dióxido de carbono emitido pelas chaminés das fábricas, pela descarga dos automóveis, pela queima de combustíveis fósseis em grande quantidade, como tem acontecido nos últimos anos, esse calor e esses raios emitidos pelo Sol vão ficar presos aqui na superfície terrestre, nesse outro esquema aqui também, ó. De maneira que a Terra vai virar uma verdadeira estufa. Daí o nome efeito estufa. Ele traz como causas, ó, gases atmosféricos refletem e seguram a radiação, falamos há pouco. O aumento das emissões de gases causam o aquecimento global, o aquecimento anormal, né? Quando ele fala essa emissão de gases, como disse, são os gases produzidos pela queima de combustíveis fósseis principalmente. Mas os desmatamentos, né, a queima de madeira, a queima de carvão vegetal, também vai contribuir para que a Terra fique mais quente. Outros fatores também vão contribuir para isso, né? Nós vamos ter, por exemplo, a camada asfáltica das cidades, né, o solo impermeabilizado. Então é muito comum a gente encontrar isso nas cidades, nos quintais, inclusive, e aí o calor que chega na Terra, ele não volta, ele não reflete porque está impedido, né, desse retorno, e com isso a Terra fica mais quente, tá certo? Então essa aqui é um primeiro fenômeno que a gente inicia a aula falando do efeito estufa. Nessa outra imagem, né, o mapa ele diz assim, ó, o mapa abaixo mostra os maiores emissores de CO2 do planeta, né, que é o dióxido de carbono, que são os países desenvolvidos, tá aqui, ó. E hoje, inclusive, nós vamos ter a China, mesmo não estando no grupo dos países mais desenvolvidos, mas a China está como um dos países mais industrializados, né? E está na corrida dessa industrialização, com isso, uma corrida desenfreada, com isso, a poluição é muito grande, tanto lá naquele continente asiático, quanto reflete em outros continentes. Detalhe importante, a legislação daquele país não é tão severa quanto aos poluidores do ar, principalmente, tá? Então, com isso, os empresários, né, eles produzem desenfreadamente sem se preocuparem com essa preservação, essa manutenção do clima, manutenção do ar puro, de um ambiente saudável, né, ecologicamente falando, para nós, tá certo? E ele diz aqui, as causas, nós já vimos que é a queima de combustíveis fósseis, como o carvão mineral e o petróleo, principalmente, oriundo desses combustíveis fósseis. Eles são queimados nas usinas termoelétricas, nas fábricas e pela descarga dos automóveis, né, que queima esse combustível, seja diesel, seja gasolina, tá certo? No mapa ele vai mostrar que é um mapa com dados de 2015, os maiores poluidores do planeta. E aí você vai ter aqui a China, como é de 2015, a China ainda não despontava, aqui é a China, né? Ainda não despontava como sendo um dos grandes poluidores, mas aparece aqui os Estados Unidos, né? Aparece na Europa, você vai ter praticamente todos os países europeus como sendo com contribuições altíssimas nessa poluição mundial, tá certo? A Austrália, inclusive,
Observem que a tonalidade na cor do Brasil não chega a ser tão forte, porque na geografia a gente tem essa informação na cartografia, né? Que à medida que a tonalidade da cor no mapa é mais forte, é sinal que aquilo é mais intenso, no caso aqui a poluição, tá bom? Então aqui a gente teve essa informação inicial sobre a poluição que causa o efeito estufa. Um segundo fenômeno listado na nossa aula é a chamada chuva ácida. O que é isso, a chuva ácida, professor? Vamos lá, sargento das Forças Armadas, sargento do Exército. Vamos entender o que é isso, que é para você gabaritar essa prova. Todos estarão lá fazendo o curso breve, porque você vai passar nessa prova. Então, o que é uma chuva ácida? Toda chuva ela é ácida, porém, uma chuva numa cidade em que exista um elevado número de fábricas, um parque industrial altíssimo, fortíssimo, com muitas emissões de gases, aquela chuva vai ser mais ácida, porque à medida que a água cai da chuva, ela vai transportar partículas poluentes do ar. E aquela partícula poluente que é ácida, nós vamos ver já já quais são os gases contidos naquelas partículas, vão poluir rios, né? Vão poluir corpos d'água, lagos, né? Lugares onde são captada água para o consumo humano, a vegetação vai ser prejudicada, monumentos inclusive, e a nós também poderemos ser contaminados. Vejam, vamos ver aqui o que é que diz o material sobre chuva ácida. A chuva ácida é um fenômeno atmosférico que consiste na precipitação com elevada acidez. Olha aí, elevada acidez, com um pH bastante elevado para que ela se torne... A água é impossível de ser consumida, essa água da chuva, sendo um local em que há a existência da chuva ácida, né? É considerada um problema ambiental que ocorre principalmente em países industrializados, tá? No Brasil, nós vamos ter pequenos registros de chuva ácida, principalmente no estado de São Paulo, devido ao parque industrial daquele estado ser muito grande, né? E muito desenvolvido. Por mais que as leis ambientais brasileiras sejam bastante rígidas, mas ainda temos ocorrência de empresas, né, de fábricas que fazem essa emissão dos dejetos industriais, esses gases produzidos, né, esses dejetos gasosos, poluírem muito o ar de São Paulo. A chuva ácida é um fenômeno provocado pela emissão de gases poluentes à atmosfera, que, ao reagirem com a água, torna-se ácida. A chuva ácida é uma precipitação com a presença, olha aí os ácidos, ácido sulfúrico, ácido nítrico e ácido nitroso, resultantes de reações químicas que ocorrem na atmosfera, emitidas principalmente pela indústria, principalmente, veja bem. Então, como nós dissemos lá na introdução dessa aula, a participação do homem, né, essa ação antrópica, ela está muito séria, é muito presente nestes fenômenos climáticos. Daí aquela ideia de frear essa corrida industrial. Estão aí os acordos internacionais para redução da emissão de gases poluentes, né? Os acordos do clima, que são discutidos em vários países e todas as nações, chefes de estados participam, que é para nós não termos num futuro próximo um ar irrespirável, um ar que impossibilite das futuras gerações sobreviverem. E ele finaliza esse tópico dizendo o seguinte: todas as chuvas são ácidas, isso nós falamos no início, né? Mesmo em ambientes sem poluição. Porém, as chuvas tornam-se um problema ambiental quando o seu pH é abaixo de 4,5. Então você vai ter, e na escala do pH, né, da acidez, você vai ter os números mais próximos a zero, vai ter a acidez mais elevada, né? Então, quando ele diz que abaixo de 4,5 é mais ácido, esse pH aqui, ele é mais ácido, tá bom? Então, vamos adiante. Chuva ácida, tudo bem? Nós vamos ter ainda aqui mais esquema sobre o chuva ácida, ó.
Ele diz que as causas da existência da chuva ácida é a emissão de óxidos, óxido nitroso, óxido sulfúrico, nós vimos, que reagem com o vapor d'água e formam ácidos, né? Tá certo? E aqui no esqueminha ele mostra como é que é a fábrica aqui emitindo esses gases poluentes, né, para a atmosfera. Essa atmosfera vai se precipitar em forma de chuva, trazendo essas partículas poluentes para as cidades, para a plantação, porque a plantação também, né, os cultivos, eles são contaminados com essa chuva ácida que cai na região. E ainda aqui fechando o fenômeno das chuvas ácidas, ele traz as consequências, ó. Deterioração de florestas e lagos. Você vai ter, inclusive, na Alemanha já foi registrada uma situação de que, ao chover numa determinada área da floresta naquele país, a chuva estava tão ácida que desfolhou as árvores. Olha só. E agora imaginemos uma pessoa consumir água dessa chuva. Com certeza era uma doença ou uma morte certa, né? Nessa imagem aqui, ó, ele vai trazer a corrosão de monumentos, esse tópico aqui que a gente colocou. Ou seja, aqui era um monumento de bronze, um monumento de ferro, algum metal, desses monumentos que existem nas praças, né? Bustos, algum monumento ilustrativo daquela cidade, daquele país, e essa chuva ácida corrói, inclusive, o metal. Percebam vocês, tamanho é forte a acidez dessa chuva, né, batendo nesses monumentos. Ele fala também a acidez dos solos, né, vai torná-lo cada vez mais ácido e, consequentemente, vai ter uma baixa produtividade naquela área de cultivo. Tudo bem? Nesse outro esquema aqui, ele mostra, olha, um desenho de um esquema de uma cidade. Então, você aqui vai ter as fábricas emitindo esses óxidos, nitroso, dióxido de enxofre, né, que vai se transformar em chuva ácida, e a precipitação vai desabar aqui sobre essa área, sobre esse corpo d'água. Aqui é um rio, aqui é uma área de plantação ou vegetação, que também vai ser prejudicada. Tudo bem com chuva ácida? Foi o segundo fenômeno que nós vimos hoje. Vamos ver o próximo. Ele vai falar aqui, ainda fecha material sobre chuva ácida. No outro esquema mais semelhante aos anteriores, né? A indústria emitindo os gases, essa chuva ela é soprada para estas nuvens, a nuvem se precipita e a chuva vai ser ácida nessa área aqui de vegetação e neste lago que vai ser contaminado, ok? Agora vem o terceiro fenômeno, que é a inversão térmica. Como o nome está dizendo, ó, inversão, ela vai inverter, a temperatura vai inverter, né? A gente vai perceber, por exemplo, isso aqui acontece em geral na madrugada, a gente vai perceber ao acordar bem cedo que a temperatura está um pouco mais baixa, porém está uma neblina muito forte, porque aquele ar está impedido de dissipar, né, na atmosfera, porque está preso uma camada poluente que se sobrepõe sobre esse ar mais frio. Então, essa vai inverter, como ele diz, inversão térmica, vai inverter, vai prender o ar mais frio aqui na superfície, que aí você pode até pensar, o ideal é que haja um balanço térmico, né? Enquanto esteja a temperatura um pouco mais baixa, mas em seguida ela vai subir naturalmente à medida que o dia, as horas vão se adiantando, o Sol também vai aquecendo o planeta, né? E ao chegar ao final da tarde, volta o Sol ao se pôr, a temperatura volta a diminuir. Esse é o normal. Com essa inversão térmica, você vai ter todo um processo contrário, o que vai, inclusive, trazer principalmente vai ser prejudicial ao homem, né? A nós habitantes aqui do planeta. Vamos ver o que é que ele diz sobre a inversão térmica. É um fenômeno atmosférico caracterizado pela retenção do ar frio, olha aí, ó, próximo à superfície, sobreposto pela camada de ar quente. Ela ocorre nos grandes centros urbanos e é mais comum durante as primeiras horas do dia, principalmente no inverno, quando os dias são mais frios. Quer dizer, você vai ter uma intensificação nas temperaturas mais baixas, né? Como disse, quando deveria, à medida que as horas passam,
a temperatura ir aumentando e aquecendo, coisa que quando há essa inversão térmica, ela não acontece. Nesse caso aqui, a gente pouco viu falar ou não ouviu falar sobre a ação antrópica, embora também tenha, porque os gases que vão estar impedindo a dissipação do ar frio, ela é um ar poluído pelas fábricas, pelos automóveis, tá certo? Aqui nos esquemas que nós trouxemos, ó, mostra principalmente aqui vamos ver primeiro esse aqui da cidade, ó. Vai mostrar uma cidade com a neblina no fundo aí, em que esse lugar está com o ar preso, né? Ele vai levar, talvez assim, horas, vai levar mais de um dia para esse ar dissipar. Talvez no dia seguinte já esteja tudo ok. Nesse outro esquema vai mostrar o ar frio, aqui mais próximo à superfície, preso pelo ar quente, e o ar frio que deveria estar sempre em rodízio, ele está preso aí, tá certo? Um outro momento aqui, como eu disse para vocês, ó, a participação do homem vem com a emissão desses gases pelas fábricas, chaminés das fábricas, que vão fazer com que, né, esses gases vão subir e vão fazer com que o ar frio ele fique preso numa camada mais próxima à superfície, numa camada atmosférica mais próxima aqui de nós, tá certo? Então o ar, ele diz aqui, ó, o ar não se renova. É aquilo que eu falei, o ar está frio, mas a tendência é que ele ficasse mais quente, no entanto, como ele está preso, ele não consegue se dissipar. Tá bom? Inversão térmica, vamos ver se tem mais alguma informação sobre inversão térmica. Ele traz também uma outra imagem interessante sobre uma cidade, você vai perceber a tonalidade aqui dessa neblina, né, desse ar mais poluído, que é um ar que fica preso próximo à superfície. Embora natural, a inversão térmica é potencializada pela ação do homem. Olha aí, ó. Tendo em vista que esse fenômeno impede a dispersão da poluição. Ele resulta no aumento de doenças respiratórias, irritação nos olhos e na pele, assim como alergias e a redução da qualidade do ar nas cidades, né? As cidades mais poluídas do Brasil, por exemplo, como falamos e exemplificamos como São Paulo, ela tem um mecanismo, né, do governo daquele estado que vai fazer a medição da qualidade do ar. Diariamente eles têm essa informação para saber o lugar onde a qualidade do ar está maior, com a qualidade maior, outra menor, né? Em termos de facilitar a circulação das pessoas. Vocês já devem ter visto, inclusive, em alguns lugares da Europa e da Ásia, principalmente na China, Indonésia, né? Em que as pessoas andam nas ruas de máscara. E não era por questão de Covid, não. Era o ar poluído mesmo, que vai causar, caso não utilizasse a máscara, alergias, né? Redução da qualidade do ar, vai ter doenças respiratórias. Então, por precaução, as pessoas utilizam máscara, tá certo? O outro esquema aqui também vai mostrar, semelhante aos anteriores, a inversão térmica, né? A poluição aqui do ar, que vai ser soprado para as cidades, o ar quente vai ficar impedindo do ar frio se dissipar. Tudo bem? Esse foi o terceiro fenômeno que nós vimos nesta aula até agora. Quarto fenômeno que aparece aí, buraco na camada de ozônio. Olha só, nós já falamos, inclusive, lá no início, quando falamos do primeiro fenômeno, né? Um pouquinho sobre o buraco na camada de ozônio. Então, vamos entender melhor. Como nós falamos, né, aqui é o planeta Terra, o ozônio é uma camada que fica numa determinada altura da atmosfera e ela vai ser o O3, né, o ozônio. Ela vai ser a camada que vai impedir a passagem dos raios ultravioletas, os raios prejudiciais à Terra, né? Então, quando o raio chega nessa camada, ele volta, porque ele é responsável para filtrar esses raios. Quando essa camada ela é destruída, vai ficar o buraco aqui, vai ficar um espaço para que os raios nocivos passem diretamente. Então, consequentemente, nós, né, seremos atingidos por esses raios ultravioletas que são prejudiciais à nossa saúde. Ele vai dizer mais adiante, mas principalmente câncer de pele e problema nos olhos. Tá bom? As causas desse buraco na camada de ozônio, a emissão de gás CFC, que é o clorofluorcarbono,
ou um gás clorofluorcarbonado também você pode encontrar, né? Você pode ver alguém falando usando essa expressão. É o gás contido lá na empresa, na fábrica, que produz ar-condicionado, que produz bebedouro, que produz filtros de ozônio. Então, esses equipamentos, geladeira inclusive, esses equipamentos que fazem resfriar, eles contêm esse CFC, esse gás que é nocivo à camada de ozônio. Porém, a indústria, a partir dessas discussões da redução da poluição da atmosfera, tem utilizado um outro gás que substitui o CFC. Então, nesse ponto, a indústria já tem se conscientizado nesse sentido, né? Embora o CFC ainda esteja bastante utilizado. E essa camada, né, esse gás, ela vai destruir o ozônio da estratosfera. A estratosfera é aquela camada onde o ozônio está presente, ok? Nessa imagem também, vai mostrar aqui abaixo, ó, no Polo Sul, uma tonalidade vermelha muito forte, um rosa, que é onde foi registrado o buraco, a maior parte do buraco da camada de ozônio está no Polo Sul, na região da Antártica, né? E ele fecha aí dizendo, olha, o ozônio O3 é responsável por filtrar os raios ultravioletas do Sol, nós já falamos, o UV, né? Outro fenômeno que aparece no nosso esquema aqui, é o quinto fenômeno, ilha de calor. O que é isso, ilha de calor? Ora, pelo nome você já mata essa charada aqui. Ilha é um lugar isolado, né? Aquele lugar único ali. Por que de calor? Porque é um lugar muito quente. Você vai pela lógica aí, né? Um local em que há um solo, um piso altamente hipermeabilizado, com a presença do asfalto, com a presença do cimento, enfim. Então, aquele lugar que também vai ter um trânsito muito intenso, vai ter uma pouca arborização, edifícios muito elevados que impedem a circulação do vento. Então, a tendência ali é que a temperatura seja mais elevada. Então, aquele lugar vai ser uma ilha de calor, né? Ele geralmente acontece, ou ela geralmente acontece, nos grandes centros urbanos, né? Em grandes cidades em que todas essas características que eu falei para vocês acontecem, né? A hipermeabilização do solo, a grande circulação de automóveis emitindo calor através das descargas, edifícios elevados e próximos que impedem a circulação do vento, né? E pouca arborização que amenizaria o calor naquele lugar. Vamos ver o que é que ele diz aqui no nosso material. Uma ilha de calor é um fenômeno climático urbano. Então, lógico, a gente logo vai saber que ele acontece nos grandes centros, nas grandes cidades. Caracterizado pela maior temperatura das cidades em relação às áreas vizinhas, como nas zonas rurais. A zona rural até vai sofrer o reflexo desse calor, mas na zona rural não vai acontecer por conta da existência maior do verde, né? O solo, geralmente as estradas não são asfaltadas, geralmente são estradas de terra batida ou de areia, enfim, de barro, de maneira que o calor não vai ser tão forte. E a circulação de automóveis é bem pequena na área suburbana, na área rural, né? Esse aquecimento se dá em função da maior concentração de materiais como asfalto, né, concreto, os edifícios, superfície escurecida, a própria cor, inclusive, contribui, né? Um edifício, uma casa, um muro com a cor mais escura, ele não vai refletir calor, ele vai absorver calor e vai ficar preso ali. E, consequentemente, claro, aquele calor vai ser maior, né? Naquele lugar, naquela região. Depois ele vai dizer assim, ó, a participação do homem, sim, tá aqui, a atividade antrópica, né? Ora, é o homem que desmata, que derruba as árvores das cidades, né, dos quintais, inclusive. É o homem que utiliza o asfalto para impermeabilizar as ruas e avenidas. Agora, nos quintais das casas, em lugares em que a pessoa pode manter o solo com a sua cobertura normal, com grama, com capim, geralmente as pessoas estão colocando uma camada de cimento, né? Colocando uma camada de cerâmica, alguma coisa nesse sentido, que aí o calor vai ser maior. E aí ele ainda vai dizer assim, ó, ausência de vegetação, derrubam as árvores, né? E corpos d'água também que vão ser
destruídos, vão ser canalizados, além da hipermeabilização do solo, que é o asfalto. Há, com isso, uma piora na qualidade do ar e da água nas cidades, o que é seguido pela ocorrência de doenças associadas à queda da qualidade de vida nessas áreas. E vai ser um ambiente altamente desagradável para você estar, para você conviver, né? Olha nesse esquema aqui que nós trouxemos para ilustrar a Ilha de Calu, como é que funciona. Então você vai ter aqui o centro, uma área mais central da cidade, ó. E olha aqui o gráfico da temperatura onde está, lá em cima. Olha a cor mais avermelhada, inclusive ilustrando aqui que é um lugar em que está a cerca de aproximadamente 35 graus Celsius, né? Nesse lugar aqui, ó, no centro da cidade. Percebam que à medida que ele se distancia, que ele vai chamar de região suburbana, né? Aí a temperatura vai diminuindo, ó, e quando chega na área rural, essa área mais verde aqui, ó, está ilustrando a área rural, a temperatura cai consideravelmente, tá bom? Você vai encontrar aqui, o desenho não está mostrando, mas teria também automóveis aqui circulando, ó. Olhem os edifícios elevados, que impedem a circulação do ar. Você vai ter poucas árvores, uma aqui, outra ali, outra acolá, mas na área rural você já vai ter bastante, representando que ela vai purificar o ar, tá bom? Então esse esqueminha aqui ele é bem interessante também para entender a Ilha de Calu. Vamos para outro fenômeno? E aí tem a chamada aí do El Niño. O que é o El Niño? É o sexto fenômeno que a gente está estudando hoje, ó. Ele diz que o El Niño é um fenômeno natural caracterizado pelo aquecimento. Não esqueçam essa palavra que El Niño é o aquecimento, que a gente vai ver daqui a pouco o sétimo fenômeno, que é o Laninha, que é o contrário, vai ser o resfriamento, tá? Das águas superficiais do Oceano Pacífico. Ele está dizendo aqui, ó. Característica principal, cuidado, numa questão podem colocar que o oceano que ele vai aquecer, que as águas vão ser aquecidas, seja um outro, o Atlântico, o Índico, né? Enfim, mas é o Pacífico, não esqueçamos disso. Ele banha o Brasil? Não, mas vai ter reflexo no clima, no ciclo das chuvas no território brasileiro. Nós vamos ver isso já já, tá bom? E ele diz aqui, ó, então é no Oceano Pacífico, na sua porção equatorial, que está bem na altura do território brasileiro. Então o vento vai soprar essas nuvens quentes, esse vapor, né, do oceano, e vai chegar principalmente à Amazônia, a região sudeste, tem reflexo até no nordeste. Ele ocorre em intervalos irregulares de 5 a 7 anos e tem duração média que varia de 1 ano a 1 ano e meio. E com início nos últimos meses do ano, né? Então lá para o final do ano é que ele vai ser, foi registrado. Então tá, também é interessante entender o porquê do nome El Niño, né? Que em espanhol quer dizer o menino. O menino, que menino é esse? O menino Jesus. Então como é no final do ano, registrou-se na costa do Peru, né? Banhada pelo Pacífico, esse aquecimento anormal das águas do Pacífico no período próximo ao Natal. Daí batizaram de El Niño, por conta do menino Jesus, tá certo? Finalizando aqui, ele traz assim, ó, com a modificação do padrão de circulação atmosférica sobre o Pacífico, o El Niño é responsável por alterar a distribuição da umidade, olha só, e as temperaturas em várias áreas do planeta. Então, quer dizer, um fenômeno que acontece no Pacífico, e aí é interessante também a gente entender e deixar registrado que o Oceano Pacífico é o maior oceano do planeta, tá? Que divide, né, os continentes americano e o continente asiático e a Oceania. Então ele é muito extenso. Então o reflexo dele e as consequências desse fenômeno para o mundo é muito grande, tá bom? No Brasil, ele ocasiona secas prolongadas, ó, por conta da redução da umidade, né? Nas regiões norte, na Amazônia, já foi registrado isso. Os rios secaram quase que completamente, né? Iniciando, inclusive, um processo de desertificação. Depois, na região nordeste também, com chuvas intensas, principalmente na região litorânea, mas que na parte sertaneja, na parte mais interiorana, a seca foi mais intensa e prolongada. Então, tudo isso força do El Niño, olha só, que está muito distante, né? O Pacífico está muito distante do Brasil,
mas o reflexo foi aqui. E vai ter chuvas intensas também e volumosas na região sul. Nesse esquema você vai entender aqui, ó, essa área aqui em que a água foi aquecida do Oceano Pacífico, o reflexo aqui na costa oeste do continente americano, ó, do sul-americano principalmente, né, e da América Central, mas também vai ter reflexo aqui na Oceania, na Austrália, aqui, ó, na costa australiana e alguns países do Sudeste Asiático. Então as consequências são muito fortes. Vamos adiante para entender quais são as consequências. Ascensão e precipitação das chuvas no meio do Oceano Pacífico, desvio dos ventos alísios, aquele vento que vem da linha do Equador, seca na Amazônia e inundações no sul do país. Falamos há pouco sobre isso e nós trouxemos aqui imagens para ilustrar a inundação, né? A lagoa aí, toda essa região, essa área em que as pessoas estão andando, saindo dessa catástrofe. Aqui é uma região de seca, num lugar onde antes era um rio, por exemplo, né? Aqui era um rio e agora ficou seco completamente por conta da inexistência de chuva. Olha o outro fenômeno aqui que é o Laninha. Nós falamos há pouco, que é o contrário, a menina. O que quer dizer isso? Que ela é um fenômeno oceânico atmosférico em que as águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial se resfriam. Não esqueçam então, tá? El Niño, aquecimento. Laninha, resfriamento, tá certo? De forma excepcional. Isso tudo vai trazer reflexo também na pesca, tá, pessoal? A economia dos países também são prejudicadas porque a gente sabe que os peixes eles necessitam de uma temperatura ideal para a sobrevivência. Então, se a água aquece ou se a água diminui, resfria consideravelmente, consequentemente é a morte desses peixes em grande quantidade. Então, a pesca, né, a economia daquele país, e o Peru tem esse registro de que é um país que tem a pesca marítima significativa, vai ser prejudicada, tá bom? Ele diz aqui ainda, ó, classificado como uma anomalia climática, acontece em média nos intervalos entre 2 a 7 anos, e enquanto entre 9 a 12 meses é o tempo de sua duração. A gente viu que o El Niño é em torno de um ano e meio, né? Período mais curto. Apesar disso, já houve registro de ter durado mais do que 2 anos. Inclusive, neste momento, nós estamos vivendo o período de Laninha, tá? Que ocorreu agora, no início do ano, está até trazendo algumas consequências para o continente sul-americano. O fenômeno foi registrado de forma forte entre os anos de 88 e 89 e de forma moderada entre 98 e 2001. E novamente agora entre 2007 e 2008 nós tivemos mais registro desse fenômeno Laninha. Daí a classificação, né, e essa denominação do nome. O contrário do El Niño, então seria o Laninha, tá bom? Aqui nós vamos ter também um esquema para representar este fenômeno de Laninha, mostrando esse resfriamento da superfície do Oceano Pacífico, também acontece no Oceano Pacífico, tá bom? Aqui, ó, ressurgência de correntes de água fria, ventos de direção ao sudoeste mais forte, então ele vai trazer consequência em relação aos ventos, principalmente no continente asiático. Os ventos que são seguidos, inclusive, de ondas fortes do mar, com inundações, né, das cidades litorâneas, principalmente na Índia. E a Índia, com o clima que tem um clima de monções, com um período de chuva e de seca normal, eles vão ter agora uma intensificação por conta desses dois fenômenos, tá certo? Então agora a gente vai ver duas questões que vão ilustrar esta aula sobre os fenômenos atmosféricos, tudo bem? Então ele diz assim na primeira questão: os anos de 2014 e 2015 foram assolados por uma série de intempéries climáticas, resultando na ocorrência dos anos mais quentes da história recente. Essa elevação da temperatura se deu em função da ocorrência e prolongamento do fenômeno do El Niño. Sobre esse fenômeno tem-se o seguinte, aí vamos analisar qual é a alternativa, qual é o gabarito, analisando cada alternativa dessa, tá certo? Letra A, ele diz assim, ó, o El Niño corresponde ao aquecimento global do planeta Terra. Vamos deixar essa aí. Letra B, resulta dos processos de desmatamento e queima das florestas.
Tem a ver o desmatamento da floresta com o El Niño? Não, descarta a letra B. A letra A nós não descartamos ainda porque ele traz a palavra aquecimento aqui, ó. Só que ele fala aquecimento global do planeta Terra, né? Meio estranho isso aí, mas vamos adiante. Letra C, resulta do surgimento do buraco da camada de ozônio. Também não tem nada a ver com o buraco da camada de ozônio. Descarta a alternativa C. Letra D, consiste no aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. Olha só, fomos em cima então do gabarito de acordo com o que nós conversamos há pouco. A letra L vai dizer que ocorre em função da queima de combustíveis fósseis. Não tem nada a ver com essa letra E, né? Portanto, gabarito letra D, tá certo? Foi fácil essa. Não pode errar. Segunda questão diz o seguinte, sobre a camada de ozônio, analisar os itens abaixo. Primeiro, ele diz que camada de ozônio é uma concentração de gás ozônio situada na alta atmosfera. A segunda afirmativa, ele diz que funciona como um filtro solar, protegendo os seres vivos dos danos causados pela radiação ultravioleta, né? Protege aqui os seres vivos, tá ok, ó. E o terceiro, ele diz, seu aumento provoca efeitos nocivos para a saúde humana e para o meio ambiente. Vamos julgar quais são as verdadeiras e quais são as falsas, se existe, se é que existe, porque ele tem a letra E dizendo que todos os itens são verdadeiros, né? Ó, a pergunta é, quais estão corretos, né? Ou está correto, ou estão corretos quais? O primeiro, ele diz assim, é uma concentração de gás ozônio situada na alta atmosfera, lá na troposfera, né, nós vimos. Está correto esse número 1. Número 2, funciona como filtro solar, protegendo os seres vivos, né, e etc., dos raios ultravioleta, também está correto. E o terceiro, seu aumento provoca efeitos nocivos para a saúde humana e para o meio ambiente. Seu aumento de quê? Não está falando do buraco da camada de ozônio, está falando da camada do ozônio, não é do buraco. Então não é o aumento do buraco. Se tivesse o aumento do buraco, aí estaria correto, né? Mas esse está errado. Portanto, é o 1 e o 2 que está marcado na letra C. É o gabarito dessa questão. Tá bom, pessoal? Então, duas questões nós trouxemos aí e como anotação para revisão, vocês viram agora os fenômenos climáticos, o que é isso, né, que se trata, né? Nós listamos quais fenômenos. O efeito estufa, as chuvas ácidas, a inversão térmica, o buraco na camada de ozônio, as ilhas de calor, o El Niño e o Laninha. Todos, com exceção dos dois últimos, né? Você vai ter a participação do homem, essa ação antrópica que todos nós falamos muito aqui, né? Ação antrópica. Vocês não podem esquecer, não podem errar uma questão que venha falando sobre a ação antrópica, a ação do homem sobre o meio. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá para mais uma aula sobre fenômenos climáticos. Revisem, leiam bastante. Fala, combatentes! E aí, o que estão achando da aula aí? Eu sou o Thiago Lima, né? Faço parte aqui do projeto como auxiliar mentor do delegado Fábio Silva. Então, nosso objetivo aqui é realmente direcionar vocês para a aprovação no concurso da ESA, Escola de Sargento das Armas. Então, se você está aqui, provavelmente é porque você está em busca dessa aprovação, beleza? Vamos lá, pessoal. A gente está no intervalo agora da aula, tá? Daqui a pouco vocês vão continuar aí com a próxima aula. E aí, o que eu queria falar para vocês aqui? Principalmente, como eu acho que vocês que estão caminhando aí nessa jornada para o concurso da ESA, vocês estão vendo esse concurso como uma verdadeira porta de entrada para a mudança de vida, né? Então, você que é jovem, você que tem entre 17 a 24 anos, que está estudando para esse concurso da ESA, basicamente isso é o quê? A verdadeira porta de entrada para vocês para uma mudança de vida, para uma estabilidade, né? Já jovem, então é realmente uma grande oportunidade. E com isso, pessoal, o projeto Sou Militar tem realmente essa função de ajudá-los a realmente se preparar para esse concurso, né? Então eu queria falar um pouco aqui do nosso projeto Sou Militar, onde a gente prepara jovens para o concurso em específico da ESA. Então a gente tem aqui realmente uma metodologia, a gente monta um plano de estudo para que os nossos alunos realmente se sintam seguros para realizar essa prova.
Antes de eu apresentar para vocês e falar um pouco mais do nosso projeto, né, para quem estiver interessado, vamos falar um pouco desse concurso, né? Então, a gente tem aí uma previsão para quem ainda não se inscreveu. Então, a gente tem aí até dia 4, né, de maio para se inscrever para esse concurso. Então, se você ainda não se inscreveu, corra, né? Vá nas nossas redes sociais, tem um link lá do edital para você se inscrever para esse concurso. A prova vai ser apenas no dia 15, né? 15 de setembro. Então, tem muita gente aí preocupada. Ah, Thiago, será que ainda dá tempo? Sim, se você iniciar hoje a sua preparação, se você iniciar realmente de forma correta os estudos, dá tempo sim, tá bom? Para essa preparação. Vagas totais, 1.100 vagas, então realmente é uma vaga nacional, né, uma concorrência nacional, porém você precisa só de uma vaga, isso que importa, coloque isso na sua cabeça, você precisa só de uma vaga. E a escolaridade, que isso também é uma grande vantagem para quem é jovem, é o ensino médio. Então se você está no terceiro ano, está concluindo esse ano, você já pode fazer esse concurso, assim como também se você já tem o ensino médio completo e tem ali entre 17 a 24 anos, você também pode fazer esse concurso. Mas e aí, Thiago, realmente será que o projeto Sou Militar pode me ajudar? Pessoal, somos referência na região norte em aprovações. Isso aqui foi só a aprovação nesses 2 anos para cá. Então a gente aprovou aí mais de 5.223 alunos em concurso, em variados concursos pelo Brasil. Então, como vocês podem ver, essa foto aqui é o nosso prédio, tá? Fica aqui, sediada em Manaus, e aí vocês podem ver realmente a vantagem e a grande referência que a gente se tornou hoje na região norte. Então, realmente, eu acho que você pode me responder, qual é o mais difícil, passar em um concurso da PF, PRF, ou passar num concurso da ESA? Eu acho que se você for ali igualar as disciplinas, realmente a PF e a PRF é mais difícil, e hoje a gente é uma referência para quem quer estudar para esses concursos. E você que vai fazer a ESA, pode ter certeza que se você acreditar no nosso projeto, no Sou Militar, seguir realmente, fielmente o nosso plano de estudo, tudo indica que você vai garantir uma das vagas, das 1.100 vagas para esse concurso da ESA. Beleza? Mas e aí, Thiago, como é que funciona esse projeto? Bom, pessoal, eu vou abrir aqui para vocês a nossa mentoria, né? A mentoria 10X, Escola de Sargento das Armas, da ESA. Então, a gente trabalha basicamente com uma mentoria, onde a gente tenta realmente direcionar os nossos alunos da melhor forma, de forma que ele se sinta seguro, que ele encontre realmente um direcionamento na hora de estudar. Então, aqui, como vocês podem ver, eu estou até aqui com a conta de um aluno, e aqui a gente tem, né, antes de você iniciar os estudos, tem o passo a passo. Então, você vai começar por aqui. A ideia é que você siga esse passo a passo 1, passo 2, passo 3, né? O passo 1 aqui são várias aulas importantes, com técnicas, mostrando realmente o método, como que deve ser aplicado na prática, né? Então vocês vão ver aqui que vocês vão já ter o primeiro vídeo aí de boas-vindas com o delegado Fábio Silva, né? Que é uma das grandes referências, é um dos mentores desse projeto Sou Militar. Então ele vai estar também direcionando vocês, ele vai ser basicamente o mentor principal que vai estar em alguns encontros, até com os alunos, dando esse direcionamento. Então aqui vocês vão se deparar com aulas do delegado Fábio Silva. Assim como também a gente tem aqui, né, o restante das nossas disciplinas. Então aqui, ó, passo 1, passo 2, que é muito importante também, mentalidade do aprovado, tem alguns bônus aqui específicos e a gente tem aqui as nossas disciplinas. Com tudo isso, você vai criar um plano de estudo. Então aqui a vantagem dos nossos alunos é que você consegue criar um plano de estudo ali, realmente da forma que você achar melhor para estudar, onde você vai colocar as horas que você quer estudar e os dias que você pretende estudar. Então, como você pode ver, em seguida a gente cria aqui o seu planejamento, onde todo dia você vai poder realmente seguir ali os estudos fielmente, sem perder nenhuma aula. Então, mais uma vantagem para quem é aluno aqui da mentoria 10X Sou Militar. Beleza? E aí, pessoal, eu acho que com tudo isso vocês conseguem visualizar a vantagem, né? A vantagem de ser um aluno da mentoria 10X Projeto Militar.
E aí, pessoal, depende agora de você, né? Você que está nos conhecendo agora, você que acabou de chegar aqui no nosso canal, está assistindo a aula e acabou de vir, está no intervalo aqui, né? Daqui a pouco vai iniciar a próxima aula. Você que está nos conhecendo, depende de você decidir. O que você quer realmente? Será que esse concurso da ESA é o que você quer para esse ano, para o ano de 2025? Já está lá, né, na parte básica do preparatório para esse concurso. E aí, você que me diz, porque a gente pode se deparar com dois futuros agora, né? Você tem um futuro 1 e um futuro 2. O futuro 1 você segue sozinho, tenta, né? Muita gente vai por esse caminho, infelizmente, de querer tentar. Será que isso é para mim? Eu vou lá, vou fazer e não estuda da forma que tem que estudar. E a galera que realmente quer passar, que realmente está focada, quer esse concurso como seu principal alvo, então ele busca o quê? Busca realmente um direcionamento correto. E aqui no Projeto Sou Militar, aqui com a nossa mentoria 10X ESA, realmente pode ter certeza que você vai ter esse plano de estudo, você vai ter realmente todo o acompanhamento necessário que você precisa. Tá bom? Então, pessoal, o que eu queria aqui alertá-los? Nesse momento, para você que está aqui acompanhando, a gente está com a gente está com desconto agora, tá bom? Então, se você for lá no nosso site, você vai ver que a nossa mentoria, ela custa R$ 1.500, né? Então, a nossa mentoria, ela custa R$ 1.500. Mas para você, a gente reservou para o dia de hoje 20 vagas, tá bom? 20 vagas. Então, se você conseguir, o link está na descrição do YouTube, tá bom? Você pode ir na descrição do YouTube agora, tem um link lá para você se matricular. Se você já quiser realmente iniciar os estudos agora, você pode ir lá aqui na descrição, clicar e já efetuar a sua matrícula, né? Então você vai clicar aqui, você vai cair nessa página, onde você vai preencher seus dados e aí você vai escolher a forma de pagamento que você achar melhor para você. E aí, você concluindo, efetuando, você pode, como a gente está com desconto, você pode parcelar até 12 vezes, tá bom? Então, a parcela ela pode ficar até 12 vezes de R$ 59,70. Então, pessoal, é realmente o que eu estou falando. Se é isso que você quer, se é isso que você está buscando, é um investimento que você está fazendo. Agora, imagine, você está fazendo um investimento, né, de 12 vezes de R$ 59,70 para realmente perpetuar aí uma estabilidade, né? Porque se você não sabe, se você passar nesse concurso da ESA, você já tem uma estabilidade ali até a sua aposentadoria, né? Que você vai para a reserva remunerada, ganhando ali em torno de quase R$ 10.000 como capitão, que é quem entra como sargento, pode chegar até capitão ganhando aí R$ 10.000. Lembrando que o salário inicial chega em torno ali de 4 a 6 mil, então dependendo também para onde você for designado, pode chegar até R$ 6.000 o seu salário inicial. Então, como eu estou falando, é um investimento, pessoal, é um investimento que você não pode perder essa oportunidade. Se você tem entre 17 a 24 anos, essa é a chance. É como eu falei no início, é a porta de entrada para realmente você ter uma estabilidade financeira, você ter realmente uma mudança de vida, né, diferente do que você vive hoje. E aí, pessoal, mais uma outra coisa, se você realizar a sua matrícula hoje, eu vou abrir para vocês, a gente tem 2 bônus que a gente está disponibilizando também para os nossos alunos, né? Vou abrir de novo aqui a conta do nosso aluno. E aí você vai ter o quê? Simulados. Eu sempre deixo muito claro que só passa quem faz simulado. E só para vocês terem a noção, quem está se matriculando já tem aqui um módulo de simulado, né? Vou abrir aqui para vocês. Já tem um módulo de simulado aqui. A gente já está com mais de 22 simulados. Então, é um bônus que a gente está entregando aí para quem está se matriculando agora. Também, a gente está disponibilizando um módulo muito especial, que é a mentalidade do aprovado, onde realmente você vai blindar a sua mente e vai pensar como um aprovado. Então, é realmente um módulo que muitas vezes a galera compra só ele, tá? Tá em torno de 480, mas a gente está entregando aqui para você como um bônus. Bom, pessoal, eu acho que é isso, né? Vou agora aqui deixar vocês aí para a próxima aula e espero encontrar vocês no nosso grupo de alunos, né? Então, a gente vai realmente conversar e a gente espera direcioná-lo da melhor forma. Se você ainda está com dúvida, não sei, Thiago, não sei se eu já vou me matricular agora, na descrição desse vídeo, você pode também entrar nos nossos grupos de estudo, tá bom? Então, a gente está disponibilizando
um grupo de estudo onde a gente quer criar uma comunidade e conforme for, a gente vai estar disponibilizando aulas, como a gente está fazendo agora, disponibilizando materiais. Claro que não é um arsenal de aulas, né? Não é um arsenal de aulas, como o que eu acabei de mostrar para vocês. Realmente só os nossos alunos têm esse arsenal de aulas, têm esse plano de estudo. Mas você que entrar no grupo de estudo agora, com o link na descrição, você vai também ter ali um acompanhamento. Eu vou estar ali com vocês no grupo, dando todo o suporte necessário, tá? Mas recomendo, se você puder, vem ser aqui, sou militar, vem fazer parte desse projeto e juntos vamos em busca da sua aprovação na ESA. Valeu, pessoal! Vamos juntos! Bora lá, futuro sargento da ESA, com toda a força, com toda a garra. Vamos agora para a aula de geografia sobre o espaço humano. Professor Josildo aí na área, hein? Então nós já vimos o espaço natural, passamos pelo espaço econômico, passamos pelo espaço político e agora vamos entrar numa outra área que é esse espaço humano. Vamos falar de demografia, né? Quando se fala de demografia, que é o título da aula, espaço humano, demografia e crescimento populacional. A gente vai falar de pessoas, de gente. Falou muito na questão da formação do espaço territorial brasileiro, da chegada dos colonizadores portugueses. Existiam aqui habitantes já nativos, né, os indígenas. Vieram povos africanos escravizados para trabalhar na lavoura de cana-de-açúcar, posteriormente de café. Falamos dos estrangeiros que vieram também colaborar com a mão de obra local. Então, todo esse povo, todo esse quantitativo, esse contingente de pessoas existente aqui, tem toda uma história por trás disso, né? Então é preciso que a gente entenda como é que esses povos, como é que essas pessoas estão distribuídas, né? Espacializadas em território brasileiro. Então é o tema principal dessa nossa aula de hoje, tá bom, pessoal? Então, vamos começar falando assim, ó, demografia e transição demográfica. O que é isso, né? Ele diz assim, a evolução das taxas de mortalidade, e aí vocês já vão se deparando com algumas expressões para a gente entender melhor, olha, mortalidade, natalidade, fecundidade. O que é isso, né? Caracteriza o processo de transição demográfica no Brasil. Mais adiante nós vamos ter os conceitos de todas essas palavras que eu estou grifando aí, tá bom? E aí a gente se aprofunda e discute mais. Tudo isso a partir dos anos 50, no Brasil, né? A gente está falando de Brasil, hein? Que vai caracterizar o processo de transição demográfica no Brasil. A mudança do quantitativo de pessoas. Ora, a gente viu já aí em assuntos anteriores que antes de 1950 a população brasileira vivia na sua maioria no campo, na área rural, né? Então na área rural existia um quantitativo de pessoas. Mudou-se a produção econômica no campo e vai surgir na cidade uma outra produção econômica, as pessoas mudaram, né? Migraram para as cidades, as capitais, os grandes centros, mudou-se também todo um comportamento, né? Toda costume de se viver na cidade é diferente. Então essa transição demográfica faz parte dessa discussão, dessa nossa aula, tá certo? Aí ele vai dizer assim, ó, de uma população predominantemente jovem, em um passado nem tão distante, observa-se que nos dias atuais o contingente fica cada vez mais idoso, né? Ou seja, você vai ter um contingente bem maior, em torno de 70 anos ou mais. Isso, a população está envelhecendo, associada a uma qualidade de vida também. E é importante também que se faça essa associação, tá certo? A transição demográfica é uma premissa social elaborada pelo demógrafo estadunidense Frank Nottstein, isso aqui é um estudioso, né, em transição demográfica, na primeira metade do século XX, para refutar por meio de números e dados a teoria populacional malthusiana. A gente vai ver o que é isso agora, teoria malthusiana. E o que foi, o que esse Malthus, né, Robert Malthus falou, o que ele pensou, o que ele analisou para criar essa teoria.
Ele afirmava que o crescimento demográfico, né, crescimento da população, ocorria em ritmo exponencial, ou seja, na concepção demográfica verificava-se ou verifica-se, na verdade, existe uma tendência em que as populações de diferentes lugares crescem conforme ciclos intensificam e depois se reduzem sob as formas mais de diversas razões, como por exemplo a guerra. A população ela pode ser reduzida drasticamente quando ocorre uma guerra, né? Então são milhares, dezenas de milhares de pessoas morrendo em um período muito curto. Catástrofes naturais, terremotos, enchentes, né? Vai acontecer também um número acentuado de pessoas mortas. Então, dentro dessa teoria e dessas discussões da transição demográfica, traz também, leva-se em consideração também os acontecimentos que falamos, né? Guerras, catástrofes naturais, quando não é uma redução mais lenta, que é a própria morte natural, né? Sem independente de guerra, enfim, tá bom? E nem dessas catástrofes. Inúmeras teorias foram elaboradas para tentar explicar o crescimento populacional. Dentre elas, é comum se destacarem três que estão profundamente interrelacionadas: a teoria malthusiana, a teoria neomalthusiana e a teoria reformista. Vamos ver o que cada uma delas diz? Primeiro, a malthusiana. Ela foi criada, né, pensada inicialmente pelo economista inglês Thomas Robert Malthus, daí o nome, né, malthusiana, por conta do sobrenome dele. E aí tem o período em que esteve vigente essa teoria, e que ele nasceu e morreu, aliás, né, 1776 até 1834, viveu um bom período. Foi publicada em 1798 no livro Ensaio sobre o Princípio da População. Essa teoria do Thomas Robert Malthus. O que é que ela dizia? Segundo Malthus, a população mundial crescia em ritmo rápido, comparado por ele a uma progressão geométrica. Ele era economista, logo entendia bastante de matemática. E ele vai fazer essa relação. Olha, a população mundial estava crescendo num ritmo tão acelerado que ele vai fazer uma comparação com uma progressão geométrica, com uma PG, né? Vai dizer que, olha, de 1 passa para 2, de 2 passa para 4, de 4 passa para 8, de 8 para 16, 16 para 32, 32 para 64 e por aí vai. Então, um ritmo muito acelerado. No entanto, a produção alimentícia, né, comida para sustentar todas essas pessoas, não crescia no mesmo ritmo. Aí ele vai fazer a comparação do crescimento de alimentos, né, a produção de alimentos, numa progressão aritmética. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é mais lento, né? Não acompanhava o mesmo ritmo da progressão geométrica do crescimento populacional, né? Aí ele diz assim, ó, e a produção de alimentos cresceria em um ritmo lento, comparando com a progressão aritmética. Né? Interessante essa comparação e essa teoria. Ela vai servir como base para estudos ou para polêmicas, contrapontos, né? Enfim. Mas foi esse o pontapé inicial, ok? A teoria malthusiana. E a neomalthusiana, que ele traz agora, neomalthusiana, algo mais recente, né? Mais atual, ó, é uma teoria que começa a se desenvolver nas primeiras décadas do século XX, então já é mais recente. Veja bem, a gente estava falando lá atrás, na malthusiana, lá pelo século XVIII. Então, cerca de 2 séculos depois, ele vai trazer a neomalthusiana, baseada no pensamento de Malthus, razão pelo qual passou a ser denominada de neomalthusiana. O neomalthusianismo somente se firmou entre os estudiosos da demografia após a Segunda Guerra Mundial, né? Ela vai começar no início do século XX, mas só depois da Segunda Guerra, né, de 1939 a 45, é que ela vai ser realmente afirmada, confirmada e estudada a fundo. Em função da explosão demográfica ocorrida nos países subdesenvolvidos, principalmente num período em que, depois da Segunda Guerra Mundial, as pessoas fizeram muitos filhos, né?
Porque como houve muitas perdas durante a Segunda Guerra Mundial, muitas mortes, então precisava-se de pessoas para trabalhar, precisava-se de mão de obra, e aí as pessoas fizeram muito filho. Esse fenômeno foi provocado pela disseminação nos países subdesenvolvidos das melhorias ligadas ao desenvolvimento da medicina, o que diminuiu a mortalidade, sem, no entanto, a natalidade declinasse, né? Então, melhorou a medicina preventiva, então as pessoas passam a ter maior número de filhos, por exemplo. E vem a terceira teoria, chamada de teoria reformista. Ela vai trazer as ideias básicas desta teoria, são todas contrárias à de Malthus, todas contrárias, né? Tanto do malthusianismo quanto o neomalthusianismo. Sua principal afirmação nega o princípio malthusiano, segundo o qual a superpopulação é a causa da pobreza, né? Ele trazia essa afirmação, que a superpopulação mundial era a causa da pobreza. Logo, os países subdesenvolvidos eram o verdadeiro problema mundial. Ora, a gente viu que o Malthus ele era britânico, a Inglaterra é um país rico, e existia esse olhar, e ainda existe, né? Esse pensamento, essa ideia de que os problemas maiores do mundo estão na África, estão na América Latina, estão no Sudeste Asiático, que são essas regiões mais pobres do planeta, né? Região menos favorecidas. Então, quer dizer, os países centrais, os países ricos, têm essa ideia, têm esse pensamento. E já nessa época, já nesses estudos, já se tinha também essa ideia, né? No entanto, a teoria reformista, que não é trazida por uma pessoa, né? Ela é um conjunto de estudiosos, várias pessoas vieram a ter a fazer, né? Essa teoria e a chegar a essa conclusão. Para os reformistas, é a pobreza que gera a superpopulação. Então, logo teria que resolver o problema da pobreza. Tinha que resolver, a pobreza associa-se ao desemprego, associa-se à fome, né? Então tem que gerar emprego, tem que criar e produzir alimentos para matar a fome das pessoas. E, consequentemente, essas pessoas reduziriam o número de habitantes, né? O número de filhos e tal. De acordo com a teoria reformista, se não houvesse pobreza, as pessoas teriam acesso à educação, à saúde e à higiene, e o que regularia naturalmente o crescimento populacional. Tem a ver? Você perceba da seguinte maneira, o porquê desse tem a ver que eu coloco. Você vai ver que as famílias, né, os casais que tenham a melhor instrução, e aí ele coloca aqui a educação, ó, acesso à educação, que tem maior instrução, a tendência é ter menos filhos. Há um maior esclarecimento e percebem que maior número de filhos, maior despesa, né? Então, coisa que as famílias mais pobres, mais humildes, sem instrução, principalmente moradoras dos lugares mais pobres desse país e do mundo, a tendência é terem muitos filhos, né? Portanto, é exatamente a falta dessas condições o que acarreta o crescimento desenfreado da população. Neste caso, é necessário explicar a origem da pobreza. Os reformistas atribuem a sua origem à má divisão de renda da sociedade. Então, perceberam, né? Esse é um ponto. Outro ponto, ocasionado sobretudo pela exploração a que os países desenvolvidos submetem os subdesenvolvidos. Acabamos de falar, que é o olhar que os países centrais, os países ricos, os países desenvolvidos têm, né, de exploração sobre os menos favorecidos, sobre os países subdesenvolvidos, né, os países periféricos. E aí nós citamos 3 pontos principais: América Latina, continente africano e sudeste asiático. São os 3 pontos críticos desse mundo. Assim, a má distribuição de renda geraria pobreza e esta, por sua vez, geraria superpopulação. Então, uma coisa está ligada à outra. No caso brasileiro, a gente vai sobre as regiões mais pobres, né? E aí a gente tem a região Nordeste, a gente tem a região Norte, em que são as regiões menos favorecidas, menos desenvolvidas, consequentemente, onde esse problema é maior instalado, né? Principalmente quando se fala de taxa de natalidade. Vamos mais adiante.
para ter mais informações. Inclusive, em vermelho a gente tem destaque aqui, vai falar daqui a pouco sobre os conceitos, né? A teoria de transição demográfica afirma que não existe um processo único e constante de exploração demográfica ou crescimento populacional muito elevado. Quando esse fenômeno ocorre, postula-se que a tendência por parte dos diversos lugares é que haja uma posterior estabilização, sobretudo pelas sucessivas modificações nas taxas de natalidade e mortalidade. O principal efeito da transição demográfica nesse sentido seria o processo de envelhecimento populacional, que a gente vai ver também em seguida, quando se diz que a população brasileira está envelhecendo. A expectativa de vida está melhorando, está aumentando, né? Por conta de uma qualidade de vida também melhor que o brasileiro está tendo nos últimos anos, nas últimas décadas, associada a uma política de Estado, né, mais eficiente, que dê mais atenção à população mais pobre, menos favorecida, principalmente quando se fala da medicina preventiva. Mas é preciso que, claro, haja todo o engajamento do poder público, né, em todas as esferas, estadual, federal e municipal, para que essas políticas sejam mais eficientes possível. Aí os conceitos que ele traz aqui, ó, taxa de natalidade. O que é isso, taxa de natalidade? É um índice obtido entre duas variáveis, a população de determinado período e a quantidade de crianças nascidas vivas, registradas no mesmo período. Ou seja, é a relação entre o número de crianças nascidas vivas sobre 1.000 habitantes de um determinado lugar. Então chama-se taxa de natalidade, né? O número de crianças que nasce viva. Agora isso aí se faz uma relação com 1.000 habitantes daquele lugar. A cada 1.000, quantas crianças nasceram vivas? X. Então é o número dessa taxa de natalidade, tá certo? Essa taxa ela é tida a partir dos cartórios de nascimento, registro de nascimento e das maternidades, tá bom? Taxa de natimortalidade é o número de crianças que nascem mortas ou morrem poucos instantes depois de nascidas, ou seja, sobre 1.000 habitantes. Tudo também é sobre 1.000, tá, pessoal? Então, nasceu a criança, ela teve o período gestacional de 9 meses tranquila, mas ao nascer falece, então ela é enquadrada nesse grupo da natimortalidade. Ou viveu alguns minutos, né, e foi a óbito, também está enquadrado nesse grupo da natimortalidade, que é diferente da mortalidade. Esse tópico seguinte aí, ó. Taxa de mortalidade é um coeficiente utilizado na medição do número de mortes, em geral por causadas por um fato específico, em determinada população, adaptada ao tamanho desta mesma população, por unidade de morte e por 1.000 habitantes de um lugar. Também, número de pessoas que morreu, causas determinadas, né, quaisquer, sobre 1.000 habitantes, tá bom? Então é essa taxa de mortalidade. Taxa de mortalidade infantil, é interessante a gente saber. É o número de crianças que morrem no primeiro ano de vida, por conta ou por cada 1.000 crianças nascidas, durante o período de um ano em um determinado lugar. Então, geralmente, essas taxas que a gente está falando são sempre medidas em um ano. Qual foi a taxa de mortalidade do Brasil no ano de 2020, exemplo? Então, vai lá em 2020, nos cartórios, né, em que foi registrado o óbito, foi retirada o certidão de óbito, então foi feito X. Então, vai ter a taxa de mortalidade do Brasil no ano de 2020, X pessoas que morreram, foi a taxa. De nascido, nos registros de nascimento, né, certidão de nascimento e nas maternidades, tá certo? Assim como natimortalidade. E o crescimento vegetativo, o que é isso? É importante saber. Não associe vegetativo à vegetação, não, tem nada a ver, né? A gente vai falar em crescimento vegetativo quando é a diferença entre o número de nascidos menos o número de mortes, tá bom? De uma população. Então, nasceu, exemplo, 50, morreram 30, então a taxa de
do crescimento vegetativo foi de 20. Só para a gente entender, uma conta bem simples. Número de nascido menos o número de mortes, tá certo? Ele é calculado pela subtração entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade de uma determinada localidade. E aí, pessoal, você vai ter esses cálculos, essas taxas de qualquer lugar que você quiser. Do país, dos estados, dos municípios, tá? Então é só ter os dados e o IBGE tem essas informações, baseado já tanto no censo quanto nos próprios estabelecimentos de cartório de registro de nascimento e de óbito, né? Que mais? Ele faz assim, esse cálculo resulta de um crescimento vegetativo positivo ou negativo, tá certo? Outra coisa que a gente falou lá na frente foi a taxa de fecundidade, nós não colocamos aqui. Vamos entender o que é isso e a gente escreve. Fecundidade. A taxa de fecundidade é o número médio de filhos por mulher, tá? Então, número médio de filhos. Deixa eu apagar essa conta aqui. Número médio de filhos por mulher. Então, essa taxa também, o IBGE tem acesso a essas informações. Então, né, quando se faz o censo, você vai ter os censos das diversas décadas. Por exemplo, nos anos 60, na década de 60, quantos filhos existia em cada família? Né? Então, ia variar. Tinha família que tinha 10 filhos, tinha família que tinha 5, tinha família que tinha 3. Então, tira-se uma média dessas famílias e tem-se essa taxa de fecundidade, que é o que cada mulher produziu de filhos. Aí você vai ver que a taxa de fecundidade da mulher atual, né, agora dos anos de 2000 para cá, mais precisamente nessas 2 décadas, diminuiu muito, porque as mulheres estão tendo menos filhos, né? Vai ter 1 filho, 2 filhos, a família não vai ser tão numerosa. Por uma série de razões também, né? A questão da educação, que nós já vimos, que a mulher está mais esclarecida, ela opta em trabalhar a casar, né, que é sinônimo de casamento, é sinônimo de filho, nem sempre, embora a mulher tenha suas produções independentes, mas mesmo assim é um número de filhos bem menor, por isso que a taxa de fecundidade ela tem baixado muito nessas últimas décadas, tá bom? De acordo com os principais teóricos da teoria populacional em questão, a transição demográfica pode ser segmentada em 4 diferentes fases. Vamos ver essas fases, né? Interessante a gente saber. Na primeira fase, o que é que ele diz? É a fase da pré-transição. A primeira fase da transição demográfica, também chamada de pré-transição, ocorre quando há um certo equilíbrio entre as taxas de natalidade e mortalidade, porém ambas com valores muito altos. Nesses casos, são sociedades que contam com baixo desenvolvimento econômico e social, onde nascem muitas pessoas anualmente e, ao mesmo tempo, perdem muitas vidas em razão de epidemias, baixa expectativa de vida, precárias condições sanitárias. É um cenário como esse pôde ser visto na Europa na fase inicial da sua industrialização, né? Quer dizer, a Europa também, apesar de ser um continente que tem sua população, de um modo geral, estabilizada e envelhecida, mas num passado, né, e aí a gente fala na sua fase inicial de industrialização, nós vamos ter aí basicamente 3 séculos atrás, em que a Europa vivia o período da industrialização, foi uma explosão demográfica fortíssima, mas as epidemias devastaram muitas vidas. Então, cabe esse exemplo para a primeira transição, tá certo? Vamos para a segunda transição, ou segunda fase? Aceleração ou explosão demográfica. Como é que acontece isso? Na segunda fase, ocorre aquilo que muitos denominam de explosão demográfica. O crescimento acentuado da população em um curto período de tempo. Chama-se explosão demográfica. E aí a gente vai ver alguns exemplos aqui, tá? Mas a teoria da transição demográfica acentuado demonstra que esse processo não ocorre pelo aumento das taxas de natalidade, e sim pela diminuição brusca das taxas de mortalidade, né? Nasce muita gente e morre poucas.
Então, é possível que haja uma explosão demográfica naquele lugar? Sim. E os países africanos são uma prova disso, né? Algumas cidades também podem ser ilustradas como ou enquadradas dentro de um grupo dessa explosão demográfica. A cidade do México viveu uma situação bem característica de explosão demográfica, né? Em razão das melhorias sociais em termos da saúde, saneamento, acesso à água e a outros fatores. Então, a mortalidade passa a ser menor. Esse processo ocorreu na Europa ao longo do século XIX, em boa parte dos países emergentes, ao longo do século XX, inclusive no Brasil, essa questão da explosão demográfica, principalmente nas grandes cidades, né? E atualmente acontece nos países periféricos, com destaque para a Nigéria, olha aí, na África, né? Está entre um dos 10 países mais populosos do mundo. E aí está vivendo esse momento de explosão demográfica. Entre outras nações em desenvolvimento, Paquistão, por exemplo, na Ásia está vivendo, a Índia viveu isso aí. A Índia é um país que se enquadra direitinho nesses exemplos de explosão demográfica, de alto índice de natalidade, né? O continente europeu também acompanhou uma explosão demográfica acentuada no período pós-guerra, o que gerou a expressão geração baby boom. Por que isso? Foi acentuado o número de nascidos, né, após a Segunda Guerra Mundial. Aí criaram essa expressão chamada de baby boom, tá? Caso deparem com uma questão que se associe a essa situação da geração baby boom, lembrem-se, associem ao nascimento elevado, ao número de nascimento, né, o crescimento do número de nascimento na Europa após a Segunda Guerra Mundial. O Japão também viveu essa geração baby boom, porque o Japão foi um país devastado durante a Segunda Guerra Mundial, né, encerra inclusive a Segunda Guerra com a explosão das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. A população japonesa reduz-se consideravelmente, mas em seguida o Japão foi reconstruído. Então, ao se reconstruir também, as pessoas fizeram muitos filhos, né? Aliás, eram incentivados a isso, porque precisava de mão de obra para trabalhar. A terceira fase que ele traz é a desaceleração demográfica. À medida que as sociedades se desenvolvem, a tendência geral é haver uma redução nas taxas de natalidade, o que se explica pela difusão do planejamento familiar. Olha só, aí entra aquela questão da orientação aos casais para o planejamento ao número de filhos, né? Entender que filho, ou maior número de filhos, maior despesa para a família, né? Menor número de filhos, melhor qualidade também para aquele filho que o casal, né, enfim, vai criar. A inclusão da mulher no mercado de trabalho também foi um fator primordial para essa tendência na redução das taxas de natalidade. A intensiva urbanização, né, no campo, as taxas de fecundidade são sempre maiores, entre outros fatores. Por esse motivo, há um gradativo processo de declínio da população, do número de filhos, de nascimentos, o que acontece em uma velocidade inferior à queda da mortalidade. Então, essa questão nessa terceira fase, que é bem característico para entender essa redução a partir da melhoria da qualidade de vida, da melhoria principalmente da mulher e da sua inserção no mercado de trabalho, a instrução a ela também foi maior, esse planejamento familiar que se falou aí, né? Então, todos são fatores que contribuem para e caracterizam essa terceira fase. Ele finaliza ainda dizendo assim, ó, esse processo passou a ser vivido no Brasil na segunda metade do século XX, sobretudo a partir da década de 70. Atualmente, as taxas de natalidade no Brasil são baixíssimas, quase sempre inferiores a 1% por ano. Claro, aí a gente vai ter que analisar o mapa, né, brasileiro para entender quais os estados, quais as regiões estão enquadradas nesse grupo. Porque você ainda vai ter dentro do próprio, por exemplo, a região Nordeste, a região que essa situação ela foge completamente a essas taxas baixas, que ainda é a região com o poder aquisitivo menor, é a região mais carente e com mais problemas sociais, consequentemente, né, casais maior número de filhos maior, tá certo? E claro que as regiões sul, região sudeste, por
terem um poder aquisitivo melhor, também o número de filhos vai ser menor, filho por casal. Quarta fase que ele traz aí que é interessante é essa estabilização demográfica. A população estabilizou naquele lugar. Olha só, a estabilidade demográfica é atingida quando as taxas de natalidade e mortalidade finalmente se equilibram, mantendo patamares que, embora possam apresentar oscilações conjunturais, mantêm-se em médias muito baixas. Nesse cenário, diz que há um controle total de crescimento demográfico, né? E aí muitos países europeus neste momento estão vivendo essa situação, o que não é muito positivo pelo fato de que vai faltar mão de obra, né, para fazer ou continuar crescendo o país economicamente. E havendo necessidade de incentivar a natalidade e incentivar, inclusive, a migração, a imigração. Né? A gente vai ver esse ponto mais adiante. Porque o país ele não vai poder parar, né? Porque vai faltar mão de obra, não pode parar. Tem que trabalhar para fazer o país continuar crescendo. Aqui nós trazemos esse gráfico da transição demográfica, caracterizando, inclusive, as 4 fases que acabamos de fazer, ó, de discutir, né? As taxas de natalidade, quando eram altíssimas, na primeira fase, a de mortalidade ainda era bastante alta, com isso o crescimento vegetativo vai ser bem baixo. Na fase número 2, as taxas começam a declinar, todas duas, né? E a mortalidade é bem menor, bem maior do que a natalidade, consequentemente o vegetativo vai ser maior. Quando chegar logo aqui na fase 4, para você entender que na fase 4 já está tudo estabilizado, que corresponde a essa fase que nós falamos aqui, ó, estabilização demográfica, né? E aqui a gente vem para o gráfico para entender como como se caracteriza esse gráfico da transição demográfica, ok? E o crescimento populacional brasileiro? Como é que está o Brasil nesse cenário todo? Né? A gente viu tudo de um modo geral, as taxas de natalidade, mortalidade, como é que acontecem essas 4 fases da transição demográfica. No Brasil, de um modo geral, ele diz que, em razão dos constantes aumentos da população, principalmente a partir da década de 60, intensificando-se nas últimas décadas, o país ocupa hoje a 7ª posição dos países mais populosos do planeta, ficando atrás apenas da China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão e da Nigéria. A Nigéria já passou o Brasil numa população, um quantitativo um pouquinho menor, mas ainda é mais populoso que o Brasil, né? A gente vai ver daqui a pouco, quando falar do censo, que a previsão para o censo 2022, que acaba em 2023, né, é um crescimento bem menor do que o previsto. Tá? O crescimento populacional de um determinado território ocorre através de 2 fatores. Primeiro, a migração e o crescimento vegetativo, que é o que nós vimos, né? Crescimento vegetativo, não esqueça a diferença entre o nascimento e as mortes. Né? Taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, é o crescimento vegetativo. Mas a vinda também de pessoas, né, para aquele lugar, a migração ou a imigração, ela é também um fator que contribui para esse aumento populacional, tá certo? Esse último é a relação entre, aí já falamos, né, taxa de natalidade com mortalidade. Quando a taxa de natalidade é maior do que a de mortalidade, tem-se um crescimento vegetativo positivo. E quando o crescimento vegetativo é negativo? É quando as 2 taxas são equivalentes, o crescimento... Aliás, desculpa, quando é o contrário, né? Ou seja, o nascimento é menor do que a mortalidade, é negativo. Nascimento menor do que a mortalidade, negativo. Quando é estabilizado, os 2 são equivalentes, ele é nulo, tá certo? Importante entender também isso aí, que pode ter uma questão que trate dessa situação. Crescimento populacional, o crescimento vegetativo positivo é quando a natalidade é superior à mortalidade. Quando o crescimento vegetativo é negativo, quando a mortalidade é que é superior à natalidade. E quando é nulo, quando os 2 estão estáveis, quando os números são iguais, tá bom? São equivalentes, né? Censo demográfico. Falei aqui no censo, né? A gente vai saber quantos filhos tem por família, por mulher, quantas pessoas existem naquela cidade, naquele estado, naquela região.
a gente vai saber disso a partir do censo demográfico. No caso do censo demográfico no Brasil, né, ele é realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Ele é decenal, porém a gente vai ver que em alguns casos na história do Brasil não foi em 10 anos, por uma série de razões, principalmente questões políticas. Questões políticas, questões econômicas, fazem com que o período não seja de 10 em 10 anos. Passa um ano, dois, tá? Como é o caso esse de agora, por exemplo. Então vamos ver aqui a teoria um pouquinho que fala sobre censo. Conhecer em detalhes como é e como vive o nosso povo é de extrema importância para o governo e para a sociedade, porque ele vai precisar desenvolver políticas públicas de atendimento à população de acordo com o espelho que é mostrado a partir do censo, né? O censo ele vai trazer, como diz, é o retrato do país, é o espelho do país. A realidade que está acontecendo agora, né, é o que o censo traz para a gente. E quando eu falo para a gente, é para as instituições providenciarem ações, né, criações, inclusive, de benefícios para aquela população para melhorar a qualidade de vida. Os resultados obtidos através da realização do censo demográfico permitem traçar um retrato abrangente e fiel do país. Embora muitas falhas existem, né? E ele não vai trazer dados exatos. O censo ele não é exato. Ele traz um número que é tabulado a partir, ou melhor, até aquele momento, até aquele dia. Mas a gente sabe que todo dia está nascendo gente e todo dia está morrendo gente. Mas é preciso que tenha uma base, tenha um número para se ter essas informações, né, e serem estabelecidas essas políticas públicas. O censo demográfico produz informações atualizadas e precisas, que são fundamentais para o desenvolvimento e implementação de políticas públicas para a realização de investimentos, olha aí, tanto do governo quanto da iniciativa privada. Além disso, uma sociedade que conhece a si mesma pode executar uma eficácia, ações imediatas e planejar com segurança o seu futuro. Retratar o Brasil, que está entrando numa nova década, é um desafio muito grande para o IBGE. Qual é o tamanho da população brasileira? Em que condições vive? Como se distribui pelo território nacional? Qual é o nível de escolaridade das nossas crianças e jovens? Quais são as condições de emprego e renda da população? Estas e muitas outras perguntas são respondidas por meio do censo, que nesse caso aqui ele está dizendo que vai ser realizado, né, no censo 2022. Né? Veja bem, nós vamos ter aqui em seguida, se o censo ele é decenal, como falamos, ó, você vai ter aqui, ó, 1889, 1900, 1920, 1910 já não houve, ó, 1940, 1930 não houve, 1950, 60, 70, 80, 90 não houve, houve um ano de atraso, 91, 2000 houve, 2010 houve, 2020 não houve, 2022 é esse que está acontecendo agora, que vai acabar em 2023. Então não há um período exato, né? A priori seria decenal, mas não há, vocês perceberam aí nesse histórico, nessa linha do tempo e nesse período histórico, né, que houve falhas, né, em algum momento que não foi possível ser decenal. Aqui no alto nós temos nessa linha, né, o quantitativo de habitantes contados a partir daquele censo. Então, em 2010, nós tínhamos uma população de um pouquinho mais de 190 milhões de habitantes. Hoje, o de 2022, ele já vai trazer uma cifra que a gente vai ter aí, ó. Mais adiante ele vai dizer quanto é que nós temos aproximadamente hoje, tá? A prévia, censo 2022, a prévia divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia, Estatística e IBGE mostra que o Brasil chegou a 2022 a 207 milhões e 75 milhões de habitantes. 207 milhões, 700, aqui é 750, faltou zero. Então a gente vai botar aqui, ó, 207 milhões de habitantes. O dado é baseado nas coletas realizadas pelo Censo Demográfico 2022 até 25 de dezembro.
que tinha 83,9% da população recenseada. Então, em 2021, o IBGE estimou que a população brasileira seria de 2013. Estimou, vejam bem. Só que deu abaixo, ó. Achava-se que a população brasileira tinha crescido tanto. No entanto, não cresceu assim. Está dando aqui uma diferença de aproximadamente 6 milhões de habitantes, que é muita gente, né? 6 milhões de habitantes para não ser. Embora não tenha terminado ainda a contagem da população. Vejam que em dezembro de 2022 tinha se contado 83,9% da população brasileira. Faltava pouco mais de 17%, né? De 17% aí. Um pouquinho, quase 16%. Mas mesmo assim não vai dar 6 milhões para chegar ao que previa a estimativa de em 2021, tá certo? Vamos adiante? Aí vem as questões para a gente ilustrar esta aula sobre demografia, sobre esse espaço humano, né, da população brasileira, tá certo? Então vamos lá, nós temos aí 3 questões que vai dizer o seguinte. A primeira, ele vai dizer: assinale a alternativa que indica um importante fator que contribui para que os brasileiros vivam mais. Que fator é esse? Vamos lá. Na letra A ele diz assim, ó, a queda das taxas de natalidade em face do melhor atendimento médico e assistência governamental. A pergunta é, por que o brasileiro vive mais, né? Houve uma queda na taxa de natalidade? Não houve, né? E nem está relacionado a essa questão do atendimento médico e assistencial por parte do governo. Então, não tem essa relação. Descarta a letra A. Letra B, a extinção do analfabetismo, a erradicação da fome e o crescente aumento da renda dos trabalhadores. Ora, extinção do analfabetismo não tem relação com essa redução do número de brasileiros, não, né? Ou fazendo com que ele viva mais, ó, essa expectativa de vida. Um importante fator que contribui para o aumento da expectativa de vida, ou seja, os brasileiros viverem mais, né? Letra C, ele traz uma afirmação bem interessante, ó, os aumentos ou a melhoria da medicina, os avanços da medicina, entre as quais a possibilidade de diagnóstico precoce de doenças, sendo possível graças à inovação tecnológica, né? Esse é o gabarito que vai trazer reunir informações que contribuem para a melhoria da expectativa de vida, para que o brasileiro viva mais, né? Vamos ver a letra D e a letra E. D, as políticas públicas de ação afirmativa conducentes à inclusão social, entre as quais o regime de cotas de acesso à universidade e ao emprego público. Não tem nada a ver, não tem relação alguma com a melhoria da expectativa de vida, né? Com o crescimento da idade, vamos dizer assim, as pessoas viverem mais, né? Letra E, o aumento de investimentos governamentais na área da saúde que permitem o pleno acesso dos mais pobres, olha, permite o pleno acesso dos mais pobres, principalmente dos mais idosos, aos equipamentos e tratamento da nova geração. Negativo porque, primeiro, não tem esse livre acesso, né? O brasileiro ele não tem esse acesso, mais pobre principalmente. E quando se fala de mais idoso, já se está tratando que o idoso está vivendo mais, não é o idoso que está vivendo mais, é o jovem que está vivendo mais, né? Tá certo? Então a letra C é o gabarito desta questão. Segunda questão, segundo o IBGE, e aí eu trago aqui um sitezinho para você acessar caso queira ver os dados do IBGE, a estimativa da atual população brasileira de junho de 2022 é de cerca de... Então, para a estimativa do Brasil, vai chegar em torno de 214 milhões de habitantes, tá certo? É a previsão para no fim de todo esse censo que está ainda em andamento, né? Terceira e última questão, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, está com recenseadores na rua em todo o território nacional, fazendo a nova contagem da população brasileira que atrasou devido à pandemia da Covid, né? É uma o governo brasileiro ele justifica esse atraso por conta da Covid, né? Que acomete o Brasil entre 2020 e 2021, enfim.
O censo demográfico é importante para a gestão do território, pois aí ele vai trazer 4 afirmativas para a gente dizer quais são as corretas e quais são as erradas, tá bom? O censo demográfico é importante para a gestão do território, pois, primeiro, os governantes se preocupam em obter dados que os auxiliem na elaboração de políticas públicas. Isso é verdadeiro? Sim ou não? Ele diz que é verdadeiro. A priori, os governantes deveriam ter essa preocupação, né? Sim. Agora, a gente sabe que alguns têm mais, outros menos. O IBGE, porque os dados que o IBGE lança, os dados que o IBGE divulgam, ficam de domínio público para qualquer instituição pública ou privada possa acessar e tomar suas medidas, né? Suas providências, criar suas políticas públicas de atenção àquela melhoria, seja da educação, saneamento básico, seja de melhoria da atenção ao idoso, à própria criança, né? Aos equipamentos urbanos, inclusive, né? Enfim, todo um conjunto, como disse lá no texto, é todo um retrato, né, da realidade do país. Essa é a importância do censo. O terceiro, né? Não, o 2, já lemos? 2. O IBGE é um banco de dados do governo brasileiro utilizado somente pelo governo. Aí ele traz aqui uma informação que não é verdadeira, porque quando ele diz somente, está errado, né? Porque também as empresas privadas têm acesso a esses dados. E nós, cidadãos. Terceiro, o censo permite conhecer melhor o Brasil, os estados e os municípios e suas necessidades. Correto. Isso aqui está errado, né? E o 4 com as informações do recenseamento 2022, o governo pode identificar quais locais é mais importante investir em educação ou esgoto, por exemplo. Ou ainda descobrir regiões do país em que há necessidade de programas de incentivo ao crescimento econômico. Perfeito. Veja bem, quando ele diz assim, permite ao governo investir, onde é mais importante, né, investir em educação e esgoto, claro que todo lugar ele é importante, isso aqui está correto também, a gente já viu. Mas há aqueles lugares em que é mais precário, a necessidade é maior, então a necessidade é mais urgente naquele lugar, para que se tome providências, né? Tratamento de água potável, coleta de lixo, construção de rede de esgoto, enfim, abertura de ruas, asfaltamento de rua, construção de escolas, construção de postos de saúde e hospitais. Então, toda essa situação, o censo vai nos mostrar e aí os governantes vão providenciar essa ação, né? Um governo eficiente, ele tem essa atitude, ok? E aí, então, nós vamos ver que nessa questão estão corretas, né? Que ele pede aqui, estão corretas o 1, o 3 e o 4, que está marcado na letra C, né? É o gabarito dessa questão, 1, 3 e 4. Ok, pessoal? Aí a gente vai trazer aqueles pontos para revisão, né? Nesta aula sobre demografia, sobre o espaço humano, que a gente já iniciou. Então, é interessante que a gente viu sobre a demografia e a transição demográfica, que a população daquele lugar, ele migra, ele aumenta, ele reduz, ele encolhe. Vimos também as 3 teorias, né, baseadas na teoria do Thomas Robert Malthus, teoria malthusiana, a teoria neomalthusiana e a teoria reformista. Vimos um gráfico também que mostrava essa transição demográfica baseado nas 4 fases de transição. Vimos o crescimento populacional brasileiro, né, que vem se acelerando a partir da década de 50, porém, nos últimos anos tem desacelerado, e o censo tem mostrado isso, inclusive mostrando a população brasileira, que era de característica jovem, passando a um país que está levando a sua estabilidade populacional, né? Etária, vamos dizer assim. É um país que está envelhecendo. E, finalmente, falamos sobre o censo demográfico e agora o censo demográfico 2022 e fechamos com as 3 questões. Não é isso, pessoal? Então, no mais, muito obrigado por essa aula e até uma próxima. It's